Gênesis 22, vamos ler a partir do verso 1, e a palavra do Senhor, ela diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar de Deus, que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Para analisar um pouco essa história, que verdadeiramente é tremenda e tem muitas lições, inclusive foi a mensagem com a qual nós rompemos o ano 2023 para iniciar o ano 2024, não sei quem lembra, né? Mas hoje eu quero trazer outra perspectiva e nós precisamos então entender o chamado de Abraão. Ele é convocado por Deus para sair da sua terra. Isso está em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Sai da tua terra e do meio da tua parentela, e eu te conduzirei para uma terra. Diz o Senhor chamou então Abraão, né, para um novo tempo na sua vida. Abraão então recebe a promessa de ter uma grande descendência, porém a sua mulher Sarai era estéril. E aqui começa a grande saga de Abraão para compreender o propósito de Deus para a sua vida. Como Deus ele promete a ele que seria pai de uma numerosa multidão se a sua esposa não poderia engravidar. Como é isso?
E a primeira lição que podemos extrair aqui dessa história é que Deus não olha a nossa condição hoje, presente. Ele olha o nosso futuro. Ele já vê o nosso futuro. Ele já vê aquilo que nós vamos construir ou fazer lá na frente. Hoje talvez você esteja numa situação difícil. Hoje talvez você diga assim, não tem mais solução, não há esperança. Mas Ele já conhece o teu futuro. Ele já sabe qual é o seu futuro. Era muito fácil ter dito a Abraão que ele seria pai de numerosa multidão se Sarai fosse fértil, e muito fértil. Era muito fácil, mas Deus, ele disse, olhe, eu quero pôr aqui à prova você, desde o início. Você vai ser pai de uma multidão, mas a tua esposa é estéril. E aí então começa essa saga de Abraão. O primeiro dilema, então, na mente de Abraão começa quando ele vê o tempo passar. E assim como nós, talvez naquele tempo, como não havia tanta tecnologia como hoje, não tinha fast food nem tal, a gente é da era do imediatismo. A gente quer tudo rápido. Se estressa quando não chega uma coisa rápida no tempo que a gente quer. Quem é da época que a internet era discada? Discada, a internet era discada. Era discada. Esperávamos minutos para abrir uma página. E caía às vezes. E a gente ficava aí na expectativa. E tinha paciência. Hoje, na banda larga, né? Quando já não abre a página logo, a gente fica agoniado. Então, o primeiro dilema na mente de Abraão começa justamente quando vê o tempo passar. E o tempo passa. E aí, nós vamos ver em Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 5. Gênesis 15, de 1 a 5. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. A resposta que Deus dá a Abraão é tremenda, amados. Muitas vezes estamos como numa caixinha, presos, ou a paradigmas ou algumas coisas na nossa mente. E o Senhor disse assim: primeiro, não temas, pois o Senhor é o nosso escudo, e grande será a recompensa. Muitas vezes nós conhecemos a palavra, muitas vezes nós entendemos, o Senhor é o nosso escudo, a nossa recompensa é grande, mas nós ficamos no dilema da desesperança porque o tempo passa. E aí, Deus, ele nos tira da nossa caixinha. E ele disse: sai da tua tenda, meu filho. Sai daquele lugar que não te permite olhar um palmo do seu nariz. Vai para fora e olha para as estrelas dos céus. Assim será a sua descendência. Olha que tremendo. E então nós precisamos entender, o Senhor disse a Abraão: olha, em outras palavras, sai daquilo que te limita. Não olhes apenas para o problema, amplia a tua visão. É isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Muitas vezes a gente se concentra no problema. Olha, aprendi algumas coisas na caminhada da vida. Como vocês sabem, eu saí novo, com 19 anos de casa, e precisei enfrentar a vida em outro país, embora sendo um país acolhedor, mas também tive minha primeira experiência migratória com essa idade. Não foi fácil, mas eu aprendi a entender que
nós precisamos colocar e depositar a nossa confiança em Deus. Porque se não for assim, a gente vai querer fazer tudo com nossa força, segundo o nosso conhecimento, segundo aquilo que nós temos. E vou ser sincero, nessa manhã, eu não tenho nada que oferecer a vocês. Por mim mesmo. Eu não sou bom. Eu não sou o cara. Eu sou um homem cheio de defeitos, que carece da graça de Deus, que precisa da oração da igreja e que pela graça e misericórdia dele está conduzindo essa obra aqui, nesse lugar. Não há mérito nisto, porque eu não sou melhor do que ninguém aqui. Sempre tenho dito isso, a única coisa que nos diferencia é a responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida. Porque é uma responsabilidade grande. E eu sei disso. Minha família sabe. Esses dias tenho tomado decisões justamente que envolvem isso, para eu poder me concentrar mais na obra e no reino. E é necessário a gente entender isso. Gênesis capítulo 17, versos de 1 a 5. Perdão, versos 1 e 5, vamos ver. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja... Abraão tinha quantos anos? Quando recebeu a promessa, tinha quantos? 75. 75 anos. Se passaram quantos anos? 24. 24 anos. Dá para você? 24 anos esperando a promessa. E aí, então, essa é a segunda parte do processo. Verso 5. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. A segunda parte do processo é a mudança da identidade, amados. E essa mudança, lembremos que ele foi chamado para sair de Ur dos Caldeus, então com 75 anos de idade, agora ele está com 99 e 24 anos se passaram, mas agora Deus estava dizendo: é tempo da tua identidade ser mudada, meu filho. Porque a sua vida não significaria mais a mesma. Abraão significava grande pai, mas Abraão significa pai de multidões. Se a nossa identidade não for mudada, não veremos a promessa de Deus em nossa vida. E eu anotei aqui uma frase que Deus ministrou quando estava estudando isso. Antes de você e eu experimentarmos o cumprimento da promessa de Deus, nós precisamos passar por uma mudança na nossa identidade. A identidade que temos terrena, ela precisa ser transformada pela nossa nova identidade espiritual. Esse é o propósito de Deus. Veja aí no capítulo 18, versos 18 e 19. Estamos caminhando nessa introdução para poder ver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Esse é o propósito de Deus para a vida de Abraão. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Nós precisamos experimentar a vontade de Deus para nossas vidas e deixar que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Por isso não vemos concretizar o propósito de Deus em nossa vida. Feche seus olhos por um momento e se faça uma pergunta. Eu já conheço o propósito de Deus para a minha vida? Talvez você está aqui e ainda não conhece esse propósito.
Talvez você está aqui e acha que você já conhece esse propósito, mas não é. Ou talvez você está aqui e já conhece o propósito de Deus para a sua vida. Pode abrir os olhos. Para responder essa pergunta, amados, nós precisamos aprender e ensinar aos nossos filhos a colocar totalmente a nossa confiança no Senhor. Totalmente. E aqui está o cerne da mensagem que nós vamos ministrar nessa manhã. Essa apenas foi a introdução para que você conheça a história e que você e eu vamos ter um ensinamento nessa manhã. Então, diz o texto que nós lemos no capítulo 22, passado algum tempo de tudo isso que você ouviu aqui comigo, juntos, quando nós vimos aqui. Passado esse tempo, Deus pôs à prova Abraão. Para então, Isaac já tinha nascido. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade, ou seja, 25 anos depois da promessa. Isaac nasceu. E aí, então, agora, Deus põe à prova Abraão. Muitas vezes a gente acha que quando recebemos a promessa, está tudo bem. Olhe, muitas vezes Deus vai nos pôr à prova, mesmo depois de recebermos a promessa. E aí nós precisamos compreender qual é o nosso propósito. Porque se você e eu tivermos firme o nosso propósito, nenhuma prova, nenhuma situação, nenhuma circunstância vai nos fazer desviar. Nada. E aí vem então Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então, verso 2 do capítulo 22, disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Que prova difícil. Que prova difícil para a vida de um homem que esperou 25 anos uma promessa. Não foi 25 dias, não foram 25 semanas, foi 25 anos. E de repente ele diz assim, olhe, pegue o seu filho, aquele filho da promessa, que você esperou 25 anos, e que eu disse que você que teria uma grande descendência através dele, leve para o monte e sacrifique-o. Humanamente nós teríamos dito o quê? Não. Não, Senhor. Mas o que é que ele fez? Verso 3. Na manhã seguinte. Abraão não esperou uma semana. Abraão não esperou um mês. Abraão não esperou um ano. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia. Sabe o que se chama isso? Obediência. Obediência. Confiança. Entrega. Muitas vezes, amados, é isso que falta a nós como igreja. Obediência. Confiança. Muitas vezes a gente se apega tanto àquilo que este mundo nos oferece, que terminamos confiando mais no trabalho. Terminamos confiando mais na casa, no carro, nas circunstâncias que vivemos aqui. Deus está nos dando uma lição nesta manhã, através da vida de Abraão, mas também através da vida de Isaque, que nós precisamos confiar totalmente nele e obedecer. Verso 4. No terceiro dia de viagem. Aqui, olha, amados, no final eu vou fazer isso, mas já quero dizer a vocês, isto tem a ver toda uma analogia. A história de Abraão e Isaque é um reflexo daquilo que Deus vai fazer anos mais tarde com o seu único filho. Ele então, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Imagine aí, nós estamos aqui
olhou assim, olha esse monte, aí é o Moriá. Ele disse assim, verso 5, fiquem aqui, servos, vocês e o jumento, e eu vou com o rapaz até ali. Mas qual era a convicção do coração de Abraão? Abraão disse assim, depois de adorar, voltaremos. Ele não disse assim, depois de adorar eu voltarei. Ele disse assim, depois de adorar, eu voltarei com meu filho. Sabe por quê? O autor de Hebreus não precisa abrir, ele vai dizer, Abraão tinha uma convicção. Mesmo que Deus, ou que ele sacrificasse seu filho, ele tinha convicção de que Deus poderia ressuscitá-lo. Era uma convicção no coração de Abraão. Porque Abraão sabia que Deus não era homem nem filho de homem, para que mentisse ou se arrependesse. E aí então, nós podemos ver esse tremendo ato. Verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou aonde? Nos ombros do seu filho Isaque. Veja bem, Jesus carregou aonde o madeiro que ia ser pendurado? Nos seus ombros. Isto aqui é apenas um reflexo daquilo que Deus faria anos mais tarde. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, verso 7, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que prova aquele momento foi para o coração de Abraão. Imagine você como pai, sabendo que você está indo para aquele lugar, sacrificar o seu filho inocentemente, lhe faz essa pergunta. Respondeu Abraão, sabiamente e com o coração daquele que confia no Senhor, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Imagine essa cena, uma cena terrível, um coração partido, Abraão segurando uma faca, o menino amarrado sobre a lenha e pronto para ser sacrificado. Que cena tão difícil. Que momento tão desesperador talvez para esse pai. Mas eu creio que Abraão ele tinha total confiança no Senhor. E ele saberia que o Senhor havia de prover, ou iria prover. Verso 11. Quando tudo parece que não há mais saída nem solução, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Veja que momento tão marcante para a vida desse pai. Era um momento difícil, doloroso, mas de confiança no coração. Abraão tinha totalmente a sua confiança no Senhor. Mesmo assim, ele estava naquele momento, imagino eu, porque Abraão também era um ser humano como nós, com o coração partido, com o coração dilacerado por aquilo que poderia acontecer. Mas como ele mesmo falou e profetizou, Deus proverá, meu filho, e Deus proveu. Abraão ergueu os olhos e viu então um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi pegá-lo e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amados,
pode ser a circunstância mais difícil que você esteja enfrentando na vida. Pode ser uma situação e uma circunstância que você não imaginou passar. Mas se você entender e confiar no Senhor e dizer, o Senhor vai prover, tenha plena confiança, porque Ele proverá. Ele prometeu, Ele proverá. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E nós precisamos compreender isso na nossa caminhada cristã. A história, então, que nós vemos, ela traz uma mensagem de total confiança e dependência em Deus. Abraão, ele confia totalmente. Ele não confia parcialmente. Porque se ele confiasse parcialmente, ele teria deixado as cordas que amarrou o filho um pouco frouxas para o filho correr. Não, ele o amarrou muito bem. E ele estava pronto para, com o cutelo ou a faca, poder sacrificar o filho. Mas aqui nós vemos que um coração obediente e confiante agrada ao Senhor. Como é que após uma espera de 25 anos do cumprimento de uma promessa, Deus pede o fruto dessa promessa para sacrificá-lo? Parece uma loucura, uma contradição. Mas repito, Deus não é homem, nem filho de homem, para que minta ou para que se arrependa. Deus aqui, ele está ensinando a Abraão uma coisa: seja dependente de mim. Porque sendo dependente de mim, você vai ter uma vida cheia da minha presença e da minha provisão. Deus nos ensina hoje, amada Igreja Batista Ágape, nós precisamos ser dependentes e obedientes. Confiar totalmente no Senhor. Confiar no Senhor. Muitas vezes a gente se apega a coisas materiais, a coisas da vida. Deus aqui está fazendo uma ligação entre o sacrifício de um filho da promessa com o sacrifício que anos mais tarde Jesus Cristo faria por nós. Jesus Cristo, ele entregou sua vida por nós. Ele se entregou no madeiro por você e por mim. Hoje é dia, como igreja, de lembrar, relembrar isso. A ceia do Senhor é para isso. É para que você e eu lembremos desse sacrifício. Mas também é para que você e eu confiemos plenamente. Porque muitas vezes a gente lembra, mas não confia. Lembra, mas fica um tanto como um pé aqui, outro lá. Não, Deus quer que você coloque os seus dois pés na presença dele. Deus quer que você e eu dependamos completamente dele. É tempo de nós, como igreja, podermos buscar a face do Senhor, ouvir a sua voz, obedecer e confiar. Esse é o tempo. Muitas vezes, amados, vem na nossa vida, e eu sei porque também sou humano, também sou falho, também vem. Ou vocês acham que não deu muitas vezes vontade de desistir? Vou deixar tudo para lá. Muitas vezes. Mas quando eu entendo o propósito para o qual Deus me chamou, e olho para o seu povo, que são vocês, eu digo: Senhor, me perdoa e me ajuda mais uma vez a confiar em Ti e a obedecer a Tua voz. Vocês conhecem minha história, ou pelo menos a maioria. Aos 14 anos fui chamado num acampamento de adolescentes para o ministério. Com 19, 18, eu disse: não, Senhor, não quero. Eu vou servir, vou tocar violão, vou louvar, mas me deixa ser empresário para poder abençoar a tua obra. Sabe quantas vezes quebrei? 3. Na quarta disse: não aguento mais, Senhor.
não a tua vontade para mim. Me rendo aos teus pés. Vou confiar totalmente no Senhor e seguir o chamado que o Senhor tem para minha vida. É isso ou continuar quebrando na vida, ou quebrando a cara na vida. Quantas vezes nós queremos insistir em algo que não é aquilo que Deus nos chamou a fazer? Hoje é dia de você tomar uma decisão. Precisamos compreender que Deus ele quer a nossa vida totalmente na sua dependência, na confiança e obedecer. E obediência. É difícil, muitas vezes, a gente largar algumas coisas? É difícil. É muito difícil. Mas quando Deus ele nos chama, quando Deus ele nos dá a direção, é como se você tirasse um peso das costas. E você caminha na direção que Deus tem para a sua vida. Quem tem sido o seu Isaac? Qual tem sido o seu Isaac na sua vida? Muitas vezes temos vários Isaques. Muitas vezes temos muitas coisas que atrapalham. Muitas vezes temos colocado muitas coisas na frente de Deus. Muitas vezes temos colocado até pessoas. Mas não podemos fazer isso. Nós precisamos entender que Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro, atenção, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E nós precisamos olhar ou rever os nossos conceitos. Abraão não esperou um mês, Abraão não esperou uma semana, Abraão, no dia seguinte, ele obedeceu. Nós precisamos obedecer. Obedecer. Muitas vezes, e aqui eu quero que você entenda, como igreja, muitas vezes a gente tem desejos de fazer alguma coisa na igreja, deveria acontecer, mas tudo tem o seu tempo, amado. Muitas vezes eu estava assim no lugar de vocês como ovelha, e outras vezes como pastor auxiliar, e dizia assim, mas rapaz, poderia acontecer assim. Mas o Senhor ministrava no meu coração e dizia assim, olhe, o Senhor deu a direção ao pastor da igreja, obedeça. Porque depois, quem vai dar contas não é você, é o pastor. Você não acha que eu não tremo e temo? Porque quem vai prestar contas por essa congregação pequena sou eu. Mas eu preciso compreender, amados, que muitas vezes há um tempo para todas as coisas. E eu não vou me mexer se não ouvir a voz de Deus. Eu não vou fazer isso, aquilo, só porque agora é o tempo. Não, vamos ouvir a voz de Deus. Porque senão vamos cair no erro de querer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. É difícil? É. Mas entenda. Deus, Ele tem um propósito para todos nós. O seu propósito aqui nessa terra é glorificar, adorar a Deus. E nós precisamos adorar e glorificá-lo. Com nossa confiança, com nossa dependência, mas com nossa obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer o teu trabalho.
Deus quer a nossa adoração. Abraão diz assim: olhe, eu vou adorar e voltaremos. Vou adorar, iremos adorar e voltaremos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer e engrandecer. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Oh, Pai, entendemos a nossa dependência do Senhor como igreja, como famílias, como indivíduos. Nos ajuda, Pai. Oh, Senhor, muitas vezes, na correria da vida, queremos que aconteça segundo a nossa vontade, mas nos livra disso. Que não seja feita a nossa, mas a Tua vontade em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, toma cada coração aqui. Tu conheces cada vida. Tu conheces, Pai, cada família. Tu sabes, Pai amado, a necessidade dos Teus filhos. Venha suprir, Pai. Que nós possamos confiar totalmente, a ponto de tomar decisões, Pai, que realmente afirme e confirme a nossa dependência do Senhor. Oh, Pai, guarda nossos corações, que possamos em todo o tempo compreender que o Senhor está no controle absoluto das nossas vidas. Entregamos tudo aquilo, Pai, que vem se colocar em primeiro lugar em nossa vida, seja pessoas, seja coisas. Oh, Pai amado, não queremos nem pessoas, nem coisas no Teu lugar. Queremos que o Senhor tome a primazia em nossas vidas. Toma as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, pedimos a Tua direção. Nos conduz como igreja para a Tua vontade. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.